Tem que fazer acontecer. de cómo se debe hacer las cosas. Então nós vamos dividir a aula aqui, ó. Vamos a dividir la clase de hoy. De hoje, né? Por si acaso. Curso. Então nós vamos agora nessa etapa. Guia tomográfica. Vamos a ver en este momento lo que es la guía tomográfica. Guia tomográfica. Essa aula nós vamos falar sobre a placa tomográfica, Vamos a hablar en este momento sobre la placa tomográfica, tipos de guia, tipos de guía, adaptação e conferência da guia na boca no paciente, adaptación y conferencia de la guía tomográfica en el paciente para remetê-lo para remitir à clínica. a la clínica. Então aqui, Entonces aquí, placa tomográfica, la placa tomográfica, quem tiver com a plaquinha pode pegar ali em mãos, si tiene la placa puede tomar en qualquer uma dessas que estão aí em cima cualquiera de da... las que están ahí encima. O que eu tenho aqui? ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Eixos, Ejes 1, 1, 2, 3, 3 y 4. Aonde eu estou A visualizando donde yo estoy mirando é o lado de leitura. es el lado de la lectura. O lado contrário El lado contrario é o lado de colagem. es el lado de donde se va a pegar. Por que eu enfatizo? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque tem gente que coloca o contrário. Porque la gente a veces lo coloca al contrario. Então a placa, Entonces la placa, ela tem o lado bucal, ella tiene un lado bucal que vai ser colado que no va a lado ser do vestíbulo, pegado del lado vestibular. e o lado lingual, L, que es el lado lingual, o lado por el lado lingual palatino. lingual o palatino. 4 referências, 4 referencias, 1, 2, 3 e 4, 3 y 4. e cada referência possui o seu eixo. Cada referencia posee su uso. Eje, Eixo 1, el eje 1, fixação vestibular, la fijación vestibular, fixação lingual, fijación lingual. ok? Então se o relatório falar fixação lingual, Entonces, cuando hablamos de fijación lingual, referência 1, referencia 1, são esses dois cursos que son nós estos vamos dos usar. puntos que vamos a cruzar. Referência 2, Referencia 2,
referência 3 referência 3 e referência 4. A placa tem duas funções. La placa tiene dos funciones. Primeira função, Primera función, carregar cargar os pontos los puntos de de referência. referencia. 3 3 pontos de referência. puntos de referencia. Alinhados assim, Alineados así ou o substituído para cá, substituido para acá ou substituído o para cá. substituido para este otro lado. Ok? Mas a melhor forma de trabalho La mejor forma de trabajo, é como ela vem de fábrica. Ela já vem feita assim. ya viene hecha así, Ela já vem assim. Com esses 3 con pontos. esos 3 puntos. Certo? Ela já ¿Verdad? vem assim. Num segundo momento, En el segundo momento, o dispositivo. Um dispositivo, cadê o aqui? A ferramenta. Não, a ferramenta. aquí, Não. Dispositivo. Isso. Ele é o da mesa de lá. Num segundo en un momento, segundo momento, a finalidade la finalidad da placa de la é placa carregar esse dispositivo. es cargar ese dispositivo. Vou soltar. Vamos a soltarlo. Solto o parafuso da base. Suelto el tornillo de abajo. Vou dar uma plaquinha. Suponhamos Supongamos que meu lado de fixação la seja verificación sea vestibular. uno vestibular. Eu vou fixá-la. Vamos a fijarlo. No lado 1, Del lado 1, vestibular. vestibular. Então a placa, no primeiro Entonces la momento, placa en un primer momento carrega as referências va a ver las diferencias. e no segundo momento ela En vai un segundo carregar momento va a cargar o dispositivo. el dispositivo. Ok? Então é para isso que são esses furos. Para eso son esos puntos. Se o meu lado de fixação Si mi lado de fijación fosse lingual, fuese igual, tem uma referência, não tem? tenemos una referencia, Removo a referência, remuevo la referencia, empurro, é só sob pressão, hago una presión, empujo y sale el tornillo. e vou fixar Y voy a fijar nesses dois en pontos. estos 4 puntos. 2, 2 que são a referência son la referencia 1. Ok? São a referência 1. Son la referencia 1. Isso movimenta. Y es el movimiento. Como que eu tiro esse movimento? ¿Con qué tira este movimiento? Então aqui na Entonces aquí nós temos os alinhadores. tenemos unos alineadores São encaixados na base que colocamos en la base e vamos até o outro. y vamos hasta el otro punto. Acabou-se o movimento. Y ahí ya no hay movimiento. Apertamos aqui Apretamos el tornillo e encaixa o y dispositivo. lo colocamos directamente en el aparato. Então, a Entonces, grande ciência la gran ciencia está nessa placa. en esta placa. Nós vamos fazer junto. Pode. Passa. Pode ficar. Não foi isso.
Esto sí, esta es la guía. Puedes sacar estos para Puedes mirar cómo queda montado por igual en el número 1. Se fosse Si fuese, outra referência, si fuera otra referencia, 2, 2, 3 3 e 4. y 4. Então ele tem que ser Él tiene que ser montado montado e alinhado. y alineado. Dentro dessa nossa agenda, Dentro de nuestra agenda, nós temos nosotros tenemos os vários tipos varios tipos de guia. varios tipos de guías. Guia do desdentado parcial, dente extraído. Desdentado parcial, dente a extraído. Aparato odontológico, desdentado completo ou extremo livre. Tirando o desdentado completo, todos os outros são feitos com a placa de acetato. O desdentado total El desdentado total é feito pela es hecho duplicação por la da prótese, aplicación de la prótesis. certo? Mas tem algumas Tenemos particularidades, particularidades, alguns detalhes algunos detalles, em todos eles todos ellos, que a gente tem que chamar a que la atenção. gente tiene que llamar la atención. Então vamos lá. Vamos a ver. Confecção da guia tomográfica. Vamos ver. De um desdentado parcial. Planejamento protético e guia tomográfica. Então aqui eu tenho um modelo, Aquí tenemos este modelo, faltando o dente 46. marcando el diente 46. Vou pegar um dente de estoque, Vamos a coger un diente que tengo dente de de prótesis prótese, e vou adaptá-lo y lá. vamos a adaptarlo aquí. Ok? Adaptei Adapté ponto de contato los puntos de contacto e oclusão. y la parte oclusal. Ahí está, va. Esto está bien. Esto te lo hago. Então eu ajustei o ponto de contato Ajusté los puntos de contacto e oclusão. y la parte oclusal. Por que eu estou usando um ¿Por qué dente estoy usando un diente de uma placa de de una placa de plaquinha? prótesis?
Porque eu quero usar esse dente como provisório, porque quiero usar este como provisional, certo? ¿verdad? E agora eu estou Ahora estoy pintando pintando com cola con un pegamento e limalha de amálgama, y limadura de amalgama, que vai me dar a que silhueta va a do dar dente. silueta del diente. Pintura, Así que la pintura mesmo dente. es el mismo diente. Vou usar uma massa Voy a usar una plastilina para fazer a para remoção hacer das retenções. las retenciones. Eu tenho que deixar ela retentiva, Tengo que dejarla mas não retentiva. precisa ser muito retentiva, senão Mas vai me quebrar o no muy modelo. retentiva porque si no quiebra el modelo. Se eu quero fazer uma carga imediata, ajustar, Quiero hacer una carga inmediata y fazer o ajustarla ajuste da guia cirúrgica, para hacer ajuste en la guía quirúrgica. se quebrar o modelo, Si se quiebra el Eu tenho que modelo, fazer outro. tengo que hacer otro. então eu protejo o Yo modelo protejo el modelo das áreas retentivas. en las áreas retentivas. Plastificação, Hago la plastificación, recortamos, recortamos, acabamento, hacemos el terminado, provo na boca do paciente, pruebo en la boca del paciente, está perfeita, si está perfecta, não tem basco, no tiene movimiento, colo a placa la toma. pego en la placa tomo. Acrílico, Acrílico autopolimerizado, autopolimerizado, num ponto mais firme, en un punto más firme, e a colagem y hago el pegamento. Acrílico transparente, ¿no? uma distância En una distancia para que o acrílico para que el acrílico não vá sobre as no vaya perfurações, sobre las perforaciones. não escuro. E está pronta a nossa Y guia está lista nuestra guía tomográfica. tomográfica. Uma guia tomográfica para um dente só, Esta guía tomográfica es para un solo diente, mas a gente não pode mas la esquecer gente no puede olvidar que é o dente do paciente. que es el diente del paciente. Que aqui nós temos um Y aquí alveolar tenemos un inferior, modelo inferior. que qualquer erro que a gente tiver Cualquier aqui error que tuviéramos aquí pode ser irreversível. puede ser irreversible. Então, Entonces, mesmo sendo para um mismo siendo dente, para un diente, eu faço guiada. yo hago una fase guiada. Se eu faço bem Yo hago bien ela sem, o implante, a cirurgia sem ser guiada, la cirugía sin ser guiada. quando eu faço guiada, Cuando hago guiada, eu faço muito melhor. lo hago mucho mejor. Então essa é uma... Entonces, esta es, Se fosse, se ali nós tivéssemos vários dentes, si tuviéramos para varios dientes, a mesma coisa. se hace la misma cosa. A diferença dessa La diferencia guia de esta guía é que ela tem dentes es que ella posterior tiene dientes posteriores e dente anterior. y tiene dientes Então ela está anteriores. apoiada nos dois Está lados. apoyados en los dos lados. Perfeito? Perfecto. Agora vamos fazer Ahora vamos a hacer a guia daquela la guía de cirurgia aquella cirugía dos 4 de los incisivos. 4 incisivos. Vejam que a mesma Vean que conduta, la misma, meu amigo do técnico el do mismo técnico del laboratório, laboratorio, posicionamento dos dentes, posicionamiento de los dientes, acrescentei aumenté el borde incisal no canino. del canino. Já aqui no meu planejamento eu sabia que eu precisava de aumentar, Ya que en esta planeación necesitaba, ya sabía que tenía que aumentarlo. ok? Então, posicionei os dentes, Posiciono los dientes, vestibular e oclusal, vestibular y oclusal, toques, los topes, removi os dentes removí los dientes e fiz uma barreira, y hago una barrera. que eu vou usar depois Que lá voy na a usar cirurgia, después allá en la para cirugía colocar os dentes nessa mesma para posição. colocar los dientes en la misma posición. Pintura dos dentes, Hago la pintura de los dientes cola e limalha de amálgama. con pegamento y limadura de amalgama. Percebam que os dentes estão pintados e que eu mantenho os pontos de contato. Aquí miramos que tenemos los dientes y usted Eu mantenho mantiene los puntos os de pontos de contacto. contato.
Porque na hora de que eu for fazer En um la hora que planejamento yo voy a virtual, hacer la planeación de eu quero esto, ver o yo motor quiero médio distal desse dente também. la misma forma Onde que tem? ese distal de diente. Entendeu? ¿Entendieron? A La plastificação. plastificación. Vejam que eu só removi Mira que solo removí a retenção la aqui, retención porque era um paciente que porque os era un dentes eram paciente expulsivos. que los dientes eran expulsivos. E agora eu vou Y fazer ahora voy a hacer, o recortar. a recortar Com la o disco placa do con kit de disco laboratório, del kit de laboratorio, muito fácil, muy fácil, disco estreito, disco estrecho. perceba que eu estou mantendo o palo Estoy manteniendo en la parte palatina da guia. de Por la quê? guía. ¿Por qué? Para me dar mais Para darle estabilidade. mayor estabilidad. Poderia ter cortado Podría aqui? haber cortado aquí. Poderia. Mas Sí, ela fica puede, mais queda flexível. más flexible. Eu tenho que Yo reforçar ela tengo que mais. reforzarla mucho más. Então eu posso Entonces manter yo o puedo palo. mantener la parte palatina. Acabamento de borda, Estamos haciendo la terminación del borde, disco de el acabamento. disco para pulirlo. Importante falar que nenhum desse acabamento interfere na adaptação, vai gerar. Exatamente. Ningún acabamiento de este va a interferir con la blusa. Adaptação. Ah, en la adaptación. Esse acabamento está sendo em borda, externamente. Está haciendo esta terminación en el borde externo. Nós não mexemos na guia No internamente. mezclamos, no trabajamos en la parte interna de la guía. Adaptada, Adaptada conferida. y asegurada. ¿Conferida? Assim, essa guia Esta guía foi na boca do fue en paciente. la boca del paciente. Antes de eu pintar os Antes de dentes, pintar los dientes, eu coloquei yo a coloqué guia la guía para que o paciente para que el visse o paciente posicionamento mire el homocat, posicionamiento posição dos de dentes, los dientes para poder eu chegar para nesse poder ponto llegar a aqui. este punto aquí. A guia foi provada, não La tinha guía nenhuma fue báscula. probada Vamos fazer a y colagem vamos da a hacer placa. el pegamento de la placa. Não é azul meu. Então vejam, Entonces veamos, o acrílico manipulado, el acrílico, la manipulación del acrílico, a placa vai la ser placa va a posicionada. ser posicionada Já numa fase bem ya en la plástica, fase plástica del acrílico. aqui preciso, Aquí No preciso. preciso, aquí necesito, no, No. no necesito. e a colagem, Hago el pegamento respeitando respetando a distância la das distancia referências de oclusais. las referencias oclusales. Lado de leitura, Lado de lectura. lado de colagem. Está Lado vendo de o excesso? ¿Está viendo el exceso? Então eu agora vou usar esse próprio excesso para fazer um reforço na Hacer un guia, refuerzo con el exceso en Para la dar guía para mais dar mayor resistência resistencia à placa de a la acetato. placa de acetato. Aqui eu preciso preocupar, Aquí me preciso No. preocupar, no. porque eu não vou posicionar o Porque no voy a dispositivo aqui. posicionar un dispositivo aquí. Então, Entonces, aquilo foi uma guia tomográfica aquella fue una guía tomográfica terminada. terminada. Planejamento protético, Planeamiento protético, placa colada placa pegada e reforços y refuerzos de para tirar a sacarla. flexibilidade. para que no tenga mucha flexibilidad. Esse reforço, Este refuerzo ele deve ser feito debe ser hecho sempre siempre com o modelo con el montado, modelo montado para evitar para distorção, evitar distorsión quando da polimerização da acrílica. cuando sea la polimerización del acrílico.
Outro tipo, Otro desdentado tipo, parcial parcial. com dente por extrair. O dente ainda está presente. Seja um dente, seja um ponte de uma prótese fixa que vocês não removeram. Eu quero fazer um planejamento de um caso do paciente que tem uma prótese fixa e tem 2 pontos. Eu não preciso remover os pontos para fazer a guia tomográfica, fazer a cirurgia, fazer o planejamento, avaliar se dá para fazer o implante, para aí sim, no momento da cirurgia, eu cortar os pontos. Posso ser feito Yo isso puedo, antes. que no necesita él hacer el retiro de la prótesis fija para poder hacer este tipo de guía. Vamos a ver ahora el tipo de guía para parcial, para diente que vamos a hacer extraído. O mesmo dente El daquele, mismo diente da parte da de la manhã. práctica que hicimos esta mañana. Então, Entonces, a lâmina de chumbo, láminas de plomo, modelo do paciente, el modelo del paciente, lâmina de chumbo, láminas de plomo, inclusive inclusive todo o contorno todo el cervical contorno cervical e vestibular, y vestibular y palatino. plastificação, Plastificación, refuerzo, ainda não, recorte. vamos a hacer recorte. Aqui eu não mantive o palato, Aquí yo no mantengo la parte palatina só um implante, porque es solo un implante. colagem da placa Ok, tomo vamos a pegar la placa tomo e vamos colar aqui. y vamos a pegar aquí. Bem, não fazer fluido para não escorrer. No, que no sea muy fluido en la clínica para que no se escurra. Colagem, Hacemos el pegamento, placa la pronta, placa está lista. provar Ahora vamos a probarlo e vamos para a y tomografia. vamos a tomografía. En este caso que le preguntas si a colagem da placa tomo é uterina. Pode ser ela total. Pode Aquele ser. anterior eu não colei porque eu já vou perfurar ali. Mas pode ser. La pregunta era que por qué siendo un solo implante hizo la pega de la placa tomo en todos los dientes, que puede ser o no ser. Um outro tipo de guia, Otro tipo de paciente guía com de aparelho. paciente con aparatos ortodónticos. Então eu já escolhi meu dente, Ya escogí mi diente, estou fazendo a pintura estoy dele. haciendo la pintura del diente. Posicionado. Vamos a posicionarlo. Esse paciente, Este paciente ele já Ele incluiu ortodontia, ya terminó la parte ortodóntica, mas não tirou o aparelho, mas no tiró el aparato, porque eles não porque conseguiram no consiguieron terminar o lado terminar el lado Izquierdo. izquierdo por falta de por ancoragem. falta de ancla. Ele queria levar esse Quería dente para llevar dentro. ese diente para adentro. Então eu já Entonces, planejei o ya implante planeé un implante mais igual más lingual para depois servir de para ancoragem da terminação do de la aparelho. terminación de la Então, ortodoncia. Entonces, no caso en de este caso, paciente de com aparelho, paciente con aparato, ele pode ser él puede feito ser hecho durante o el tratamento tratamiento ou depois o dele. después de él. Em algumas En situações, algunas situaciones, nós precisamos do nos implante hacemos el implante para auxiliar para a finalização. auxiliar la finalización. Então, Ah, o implante está lingual, ó. Ó. Olha aqui, miren aquí. ok? O que eu quero, ele vai Lo que yo terminar. quiero es que cuando vayan a terminar, Olha a posição dos molares. vengan la posición de los Dos molares, pés. Ele vai trazer para dentro. va a traer para adentro los premolares. Então agora eu vou fazer Entonces ahora voy a hacer a remoção das la remoción retenções. de las retenciones. Não me interessa a No me vestibular, interesa vestibular, me interessa a me interesa oclusal oclusal e a lingual. y lingual. Esse dente geralmente eu Ese fixo ele diente com parafina. tratamiento lo fijo con parafina. Parafina.
Porque a plastificação vai Porque la plastificación vai va sobre sobre a massa. la masa. Ok? Plastificação. Vamos a hacer la placa. E agora aqui nesse momento Y ahora en este momento eu não vou recortar aqui, yo no voy a recortar aquí, vou recortar voy a abaixo, recortar abajo, porque eu quero porque yo que ele quiero cubra os que brackets cubra los brackets nesse momento. en este momento, Para me dar reforço, para para que dar ela un não refuerzo, para fleca. que ella no quede flexible. Recortando. Recortando, Com o disco maior, el disco más grande, essa volta é muito difícil. esa vuelta es muy difícil. Então, um disquinho menor. Entonces, tomamos un disco menor. Vejam que ela saiu muito fácil, não saiu? Mira que ella sale muy fácil. Porque ela não tem Porque retenção, no tiene retención, correto? ¿correcto? Essa massa Esa masa é fácil de es fácil remover, de removerla, ela é solúvel em es água. soluble en agua. Então nós terminamos, Entonces nosotros terminamos, lava o modelo, lavamos el modelo, acabamento de borda, estamos terminando la terminación del borde. e a guia tem Y que la estar guía tiene que estar estável. estable. Ela não está Ella retentiva. no está retentiva. Você aperta, ela Cuando não se levanta aprieta, nada. ella no se levanta nada. Feito isso, Hecho esto, prova na boca do pruebo en la paciente, boca del paciente, não no tem báscula, no tiene movimiento colagem da placa. y Viram hacemos que el pegamento de la placa. é a mesma sequência? Es la misma secuencia. Faço a colagem, Hago el pegamento, esta é uma guia esta es una guía que está entre dentes. que está entre dientes. Entre dentes, porque eu preciso de pouco reforço. Yo necesito poco refuerzo. Então, Entonces, está aí a placa colada, ahí está la placa colada, guia tomográfica guía tomográfica concluída. terminada. Então, na boca, Entonces, en la boca, essa guia esta guía não vai ter estabilidade. no va a tener Perdão, não vai ter estabilidad, no retenção. va a tener retención. Ela vai ter Ella va estabilidade a porque tener ela está estabilidad apoiada. porque está apoyada. Quando o paciente fechar Cuando a el boca, paciente cierra la boca, ela pode ella levantar. puede levantarse, Porque ela não tem porque ella no tiene estabilidade, retención. retenção. Então, Entonces, no momento da en el momento de tomografia, la tomografía, eu já mando para você llamando para el rolinho de algodão, Rollo. rolo de algodão ou gás, rollo de algodón o gasa, e olha, y mire, não tem no interferência do tiene aparelho. interferencia con los aparatos, Está por fora do está aparelho. por fuera de los aparatos. E agora ela está Y ahora él apoiada. está apoyada. Pronto, a guia Listo, cirúrgica. la guía quirúrgica. Removo, caixinha Recibo, manda en la caja para o ortodontista, para para o el radiologista. radiólogo. Então nós já fizemos Entonces nosotros hicimos dente extraído, diente extraído, dente por extrair, diente por extraer, aparelho ortodôntico. aparato ortodóntico. Não é a mesma sequência? En una misma secuencia. Próximo. Agora Ahora nós temos uma vamos a guia tener una guía diferente, diferente. que é a guia Es do una guía del paciente desdentado paciente total. desdentado total. Uma prótese Una prótesis
Eu duplico a Yo prótese duplico la prótesis. quando a prótese Cuando la prótesis já é um ya projeto es un aceitado. proyecto aceptado. Se eu tivesse que Si fazer yo tuviera que hacer modificações una nessa prótese, modificación de esta prótesis, eu faria uma yo nova haría una prótese nueva prótesis ou um novo o un enceramento. nuevo encerado. Faria novamente Haría o planejamento nuevamente la protético planeación protética e duplicaria o planejamento duplicaría la protético. planeación protética. Como nesse caso o paciente usa essa prótese e está Cuando satisfeito, el paciente está satisfecho con esta prótesis, vou duplicar a yo no prótese. duplico la prótesis. Trabalho totalmente laboratorial, Trabajo de laboratorio, uma una duplicação, duplicación, uma mufla, una mufla, com caixa de ortodontia. una caja de ortodoncia, Alginato, el alginato, e está aqui a duplicação. y ahí está el duplicado. Eu preciso de uma Yo réplica necesito de una réplica perfeita? perfecta. Eu preciso de uma Yo réplica, necesito de la réplica. mas não precisa ser Mas perfeita. no precisa ser perfecta. ¿Qué material de contraste usa para el duplicado? Óxido de zinco Óxido de zinc ou limalha de amálgama. o limadura de amalgama. O óxido de zinco El óxido de zinc deixa uma placa deja branca una mais placa blanca apresentada. más presentada. ¿Ha probado el sulfato de bario? Sulfato de bario. Sulfato de bário pode ser usado, é o que mais é falado, mas a imagem Mas la tomográfica imagen é feia, tomográfica es fea. muito cheia Es de muy llena granos. de granos. Esse é mais Ese es liso. más liso. A limalha de amálgama La mais grama es lisa ainda. más lisa todavía. Uma proporção de La proporción 50%. es 50%. Acrílico, El acrílico, óxido de zinco. óxido de zinc. Por que eu não preciso de Yo uma no preciso de guia una guía perfeita a duplicação? La duplicación. Porque aqui eu vou cortar, Porque yo voy a cortar. ok? ¿Ok? Eu preciso que Yo seja necesito que sea bem duplicado bien aqui duplicada aquí e aqui, y aquí. que é onde vai Donde apoiar va a apoyar a guia la guía no palo en el paladar e na flange. y en el franco. Então vejam que não está perfeita. Vean que aquí no están perfectos. Ó, Miren, em boca, en boca eu não estou yo avaliando no isso. estoy evaluando esto. Eu estou avaliando Estoy isso. evaluando lo de arriba. Se eu coloco, Si yo coloco, ela fecha ella cierra e não machuca. y no machuca, no daña la encía, Tá certo? ¿verdad? Está posicionado. Está posicionada. Está posicionado. Porque agora para fazer essa Ahora, para colagem, hacer este pegamento, eu vou remover essa yo voy a parte remover daqui. esta parte de aquí, Por conta da altura por cuenta de la altura da placa, de la placa, de 2 milímetros. de 2 milímetros. Eu vou aplanar. Lo voy a aplanar. Não mudei a No anatomia dos mudé la dentes. anatomía de los dientes. Ó, Miren, colagem da placa, pegamento de la placa, placa colada. placa colada. E agora Y ahora vou fazer o, Vou fazer o registro oclusal. un registro cruzado. Fazer a marcação Vamos a hacer una marcación e fazer um registro y hacer oclusal. un registro cruzado. Em boca. En boca. O paciente colocou, El paciente colocó, fechou, cerró, eu marquei, yo marqué rolinho de un rolillo de acrílico vermelho, de acrílico rojo, isola ahí o antagonista, el antagonista, fecha a boca cierra la boca e aqui y aquí ele pronto. está listo. Ese es el Duralay, ¿no? Não foi feito no modelo, No fue hecho en el modelo, foi feito fue na hecho boca. en la boca. Aqui está só Aquí mostrando está solo que mostrando ele se adaptou. que él se adaptó. Depois de feito a guia Después de hecha tomográfica, la guía tomográfica, eu faço esse yo modelo. hago este modelo. Esse modelo é Este feito modelo na es hecho prótese en la total. prótesis total.
E depois dessa Después guia, de esta guía, obrigatoriamente tem que se primeiro. obligatoriamente tiene que servir. Então eu tenho uma Entonces guia yo tengo la guía e um modelo y un modelo do paciente. del paciente. Faço essa prova do paciente com Hago essa esta guia, prueba del paciente con la guía encaminho para a radiologia. y lo mando para la radiología. Hacen modelos sobre la prótesis duplicada. Sim, Coloca vaselina y ese nuevo vaciado con yeso. isso, isso. Dentro do modelo eu coloco Dentro a do silicona, modelo, eu coloco a silicona. dentadura, La silicona, dentadura coloco la silicona. silicona, borracha, e sobre a Y silicona, sobre la silicona gesso. coloco el yeso. Ó, Lo que Con silicona. a silicona La silicona não cola no gesso. no se cuela en el yeso. Super bonder, adesivo, Con super bonder lo Se pegamos. ok? en el Faz a yeso. silicona bem La silicona lisinha, bien, com algumas bien referências. lisa, con algunas referencias. Ela vai soltar do Ella va a gesso, soltar del yeso você cola de novo. y después usted pega de nuevo. Doc, y si el antagonista es prótesis removible también, Mesma como la los conduta. misma otros, cosa. pues, Mesma conduta. Porque quando o paciente fecha a Cuando el boca, paciente cierra la boca, se ele usa o total superior e total inferior, superior e inferior, elas vão se ellas encaixar se encajan e vão ficar na mesma van a posição. ficar en la misma Porque posición. ele vai fazer uma posição Porque van a com a força de tener la fechamento. fuerza de cerrar. Ele não consegue fazer Él isso. no consigue hacer movimiento. Então, a Entonces la diferença diferencia em construção de en guia construcción de guía tomográfica tomográfica tem uma diferença tiene una entre diferencia dentado entre dentado e y edentado. adentro. Daqui para frente passa a Así ser para tudo frente igual pasa a novamente. ser todo igual nuevamente. A adaptação La adaptación da guia de la guía em boca, ó. en boca, Essa adaptação esta adaptación ela é conferida pelo ella es dentista. conferida por el dentista. Depois essa placa é Esta removida, placa se la é remueve, encaminhada à se la encamina radiologia. a radiología. Lá na radiologia Allá la coloca. radiología es colocada. Se o Si el paciente paciente não perceber que ela no está percibe que desadaptada está desadaptada, e o radiologista el não perceber que radiologista ela no está percibe desadaptada, que está desadaptada, vai fazer um va a escaneamento hacer el escanamiento com a placa fora do lugar. con la placa fuera del lugar. E aí todos os Y ahí passos vão todos los ser. pasos van a errados. ser errados. Mas eu tenho como Mas yo avaliar tengo como evaluar. o radiologista na hora do El escaneamento, radiólogo que ele faz que le hace um disparo un disparo para ver para posicionamento, reposicionamiento, ele consegue ver ela él desadaptada. consigue ver que está desadaptado. E aí ele volta Y él vuelve y la coloca reposiciona. en reposición de nuevo. Certo? ¿Verdad? Então, Entonces, vamos vamos fazer aqui a do nosso hacer paciente. aquí la guía de nuestro paciente. Se tivesse uma forma de Si filmar e tuviera projetar aqui, una forma de filmar aquí, desliga. apaga ahí. Então agora, Entonces ahora nós vamos fazer nos vamos a hacer a guia tomográfica la guía tomográfica desse paciente que nós vamos operar. de este paciente que vamos a operar. Eu vou fazer aqui, Yo voy a hacer aquí, mas eu queria que todos viessem yo mais quiero pra que próxima. todos viniesen más aquí próximamente. ay, pega. ¿Hiciste lo que iba a hacer? Onde ele achar mais confortável. Para colocar la cámara acá. Pero si Zé, me coloca, favor, que deve ser tipo aqui, ó. Mario, para. Espero que vocês não se cansem. Espero que no se cansen. ¿Ya para yo? Richard, vou precisar de Voy a motor necesitar que un motor para usar as próteses. para manipular. Un motor. Motor de bancada. Então, Entonces, eu pedi um paciente yo pedí un paciente para nós fazermos a cirurgia. para nosotros hacer la cirugía Un sábado. el sábado. Esse paciente me foi Este encaminhado paciente me fue enviado e ele tem y él tiene falta de dente falta de dientes bilateral na bilateral mandíbula en la mandíbula inferior e também na y maxila. también en la maxilar superior. Eu preferi Yo escolher prefiero escoger a mandíbula, la mandíbula porque é a mais difícil. porque es la más difícil. Aqui Aquí
tem problema. No tiene problema. Se eu passar de alguma Se eu posição, passar alguma vou no posição, seio, não tem nenhuma estrutura nova aqui. No tengo ninguna estructura noble aquí. Mas aqui eu tenho um Mas canal. aquí yo tengo el canal. Então nós vamos fazer Entonces nosotros vamos a hacer aqui. aquí en la mandíbula. Então aqui a primeira, Entonces aquí lo primero, de acordo de com acuerdo o que nós vimos con ali lo que atrás, nosotros vimos anteriormente, a primeira coisa que eu la preciso foi primera colocar cosa um que dente, necesitamos es colocar el diente, certo? ¿verdad? Então vamos escolher Entonces aqui. vamos a escoger el diente aquí, Com barulho ou com luz? Com barulho com ou ruído com ou com luz? luz? con luz. Com luz? No precisa. Com barulho. Então aqui. Tenemos aquí. Ó, Miren, não foi ensaiado não. No Isso fue aqui- ensayado, no. Isso aqui chegou pra mim esto agora. aquí llegó para mí hoy. Não foi? ¿No fue? No fue, sí, no fue, no. Ó, Miren, essa empresa, esta empresa, a Trilux, ela Trilux, tem um modelo ella tiene un modelo M6 M6 que é muito próximo do dente que es natural. muy próximo al diente natural. De oye, É italiano. es italiano. Mas em Uberlândia é um dente comum. No Brasil, En é um Brasil dente es comum. un diente común, es Común. italiano. Mas italiano. Preciso de um pequeno ajuste aqui. Preciso de un pequeño ajuste aquí. Ok? Foi buscar o motorzinho? Não estava aqui? Lixa de unha. O que nós podemos fazer aqui ¿Qué enquanto ele podemos traz o aquí motor? hacer aquí mientras traen el motor? Vamos mostrar aqui Vamos a alguns mostrar aquí algunos casos casos de guia. de guía. Esse, para mim, Este para mí é a es situação mais una comum situación más común da da implantodontia. implantología. Extremos livres. Extremos libres. O grande problema El gran problema das guias de las guías são a adaptação. son adaptación. Então aqui está Están adaptada. aquí adaptadas. Mesmo ela estando bem adaptada, Mismo estando bien adaptadas, essa distância esta distancia pode fazer uma puede flexão. hacer un movimiento. Então, na hora Entonces, da ahora, confecção da De la placa, confección de la placa, percebam que a placa está miren apoiada que la placa está apoyada posterior posterior à posição dos a la implantes. posición de los implantes, Para que no para que en momento el momento do acabamento terminado eu permanece permanezca apoio un distal. apoyo distal. Passar a mão de todo Pueden mundo. mirar todos. Doctor, ¿podemos hacer nuevamente con lo del transportador? Oh, creo que es... Esse. que está un poco oscuro ahí para mirarla bien. Deixa ele no seu momento. Ok, gracias. Si el tejido es muy acolchonado acá, de todas formas va a haber algo de... Se o técnico No. Si a gengiva Acá. é muito mole, va a ter flexibilidade aí. sim, Sí. se ele não tiver Si no apoiado, estuviera apoyado, ele vai pode fletir. puede moverse. Para você não, para não ter isso para no daqui, tener esto de aquí, esse apoio, este apoyo, reforça aqui. vamos a reforzarlo acá, por igual. Se você reforçar Si igual, usted refuerza el igual, também ela não tem también ella flexão. no tiene flexión. Isso aqui Este aquí é uma segurança. es una seguridad. Você faz um reforço Si hago aqui un refuerzo acá, e ela não. ella no tiene flexibilidad. Independente disso, ela não. Dependiente de esto, ella no se mueve. E faz ela Y mais hace a ella más retentiva. retentiva. Por isso Por que eso es que eu entendo yo entiendo
que isso aqui é um que trabalho esto aquí es un trabajo possível posible e que deve ser y que feito debe pelo ser dentista. hecho por el dentista. Ou O com um técnico un técnico que a gente tenha que, uma boa que la gente comunicação. tiene una buena comunicación, Porque ele tem que porque él entender tiene que entender que que essa esta guia, guía ela vai él la va a orientar orientar restritivamente restrictivamente o posicionamento. el posicionamiento de los No, ela não pode implantes. fazer Ella isso. no puede hacer este movimiento. Ok? Agora, Ahora, se si esse problema só este acontece problema solo nesse sistema, sucede en este sistema, em todos os en outros, todos los otros, ele acontece. ella sucede. Então, Entonces, é um cuidado hay que que tener a gente cuidado tem que ter. que debemos tener. Se for entre Si dentes, fuera entre dientes, não tem problema, no tiene problema. porque ela está Porque ella está apoiada apoyada no dente da en frente e los no dente dientes de del trás, frente então y ela el não vai diente ter de atrás. movimento. Entonces no va a tener ningún movimiento. Miren, Do lado de cá, del veja lado o de acá, reforço. mira el refuerzo. Olha o acabamento, Mira olha, el terminado acá. ó, olha a flange. Mira. Tudo para quê? ¿Para qué? Refuerzo. Para tener un refuerzo. Bueno, digamos, en este caso, si tuviera la zona desdentada más amplia, tendría mayor posibilidad de esto. Entonces pienso yo, no sé, se me ocurre colocar un mini implante para dar mejor fijación. Em caso de dentado, não. En caso ¿No? de diente, no. Se você tiver Si tú tuvieras un canino canino até posterior, hasta el posterior, geralmente você não vai conseguir colocar no va esse a implante no conseguir segundo aquí molar, colocarse un implante en el pela segundo molar, reabsorção por la óssea reabsorción ósea do posterior. del posterior. Então, Entonces, ela vai ser uma guia ela vai mais ser uma guia mais anteriorizada. anterior. Entendeu? ¿Entendió? Uma guia de Una pala, guía de paladar extremo livre. extremo libre. Posso manter o pala. Puedo mantener la parte palatina Para melhorar quem? para mejorar qué? Reforço. El refuerzo, Certo? ¿verdad? Guia com aparelho ortodôntico. Guía con el aparato ortodóntico. Quando nós estamos Cuando construindo a estamos guia, construyendo la guía, a parte la anterior, parte anterior, a vestibular, el vestibular, está coberta pela está placa, não cubierta por la está? placa, ¿verdad? Mas no momento da Mas en el cirurgia, momento de la cirugía, eu removo yo remuevo o retiro toda a parte toda la vestibular. parte vestibular, Porque senão porque si no, não alcanço no alcanzo os brackets. los brackets. Então, Entonces, tá aí. está aquí Uma guia, una guía o bracket con brackets suspensório. de suspensión. Ok? Então são as várias Son varias modalidades de guia de guía tomográfica. tomográfica. A ver. Esse caso, En este caso, o paciente não el tem paciente no tiene os dois los dentes dos dientes anteriores. anteriores. Aqui eu Aquí yo planejei os dois dentes, planeé los dos dientes estão colados. que están pegados, Posicionei, posicioné, confeccionei a placa confeccioné la placa e ainda não fiz o y reforço. todavía no he hecho ningún refuerzo. Vocês estão percebendo Están mirando ustedes que a borda que el está borde está levantada? ondeada, A borda está um pouquinho levantada, está un poquito levantada. que era aquela massa. Ella era la plastilina. E a hora que eu for Y fazer ahora que yo o voy a reforço, hacer el refuerzo, já impede que o ya reforço impide vire que para el dentro. refuerzo se vaya para adentro. Que ele vire para dentro. Então a placa está Entonces la pronta, placa tan pronto vai para a va tomografia, para la tomografía, planejamento e transformação. la transformación y el pegamento. Alguma dúvida? ¿Alguna duda? Então, Entonces, percebam que é a mesma conduta. En caso de desdentado superior e inferior. Dois planejamentos diferentes. dos planeaciones diferentes. Quando tem essa situação Cuando de tengo una situación de superior e inferior, inferior, escolhe uma para fazer escoge primeiro. una de primero. Geralmente eu faço primeiro Generalmente a mandíbula, hago primero la mandíbula, faço todo o hago planejamento, toda la mantendo planeación del a plano dentadura. de la dentadura, Faço a cirurgia, hago la cirugía depois eu passo y para a después yo cirurgia paso superior.